candidatos líderes. Você faz um arco histórico, como se diz na ciência política, muito relevante. Você joga o nosso olhar 20 anos para trás, quando estávamos, então, eu me lembro bem, eu era repórter especial de TV naquela época, da eleição que levou Lula ao primeiro mandato, todas as expectativas associadas. Para usar o seu exemplo, André, naquela época, quando o Fernando Henrique deixou o cargo, ele teve que negociar, se eu não me engano, com 3 ou 4 caciques para formar uma coligação. O Lula já teve que negociar com 6 ou 7, a Dilma com 11 a 12. Esse processo foi se acentuando. E ao longo desse processo, ao longo desses 20 anos, a gente viu como o chefe do Executivo foi perdendo prerrogativos e o Legislativo ganhando. Então a minha pergunta a você agora é mais abrangente. Diante de um quadro no qual o Legislativo tem as prerrogativas que tem e continua fracionado, difícil de se colocar ali uma base sólida que permita a qualquer um, Lula, Bolsonaro, uma terceira via, quem quiser, vai ter uma dificuldade imensa de formar um governo sólido, coerente, capaz de levar adiante o que é necessário que seja realizado. Qual é a sua perspectiva política diante dessa transformação em 20 anos? Olha, eu mais uma vez, eu gosto de olhar a evolução do quadro político institucional pelo lado positivo. Bom, o meu primeiro comentário é que é sobre esse centro político brasileiro que hoje chama-se, apelida-se de Centrão, e em outros momentos da história teve outros nomes, de Blocão e por aí foi. Eu vejo um pouco mais de importância histórica do que, em geral, nossos colegas no establishment ou na análise consideram. Em geral, o establishment vê com uma certa distância e, algumas vezes, até com algum desprezo, por alguns momentos da história, talvez um caráter mais fisiológico presente, mas eu vejo de uma maneira um pouco diferente, William. Eu acho que esse centro brasileiro, ele, no fundo, se você olhar 100 anos de história republicana, sem dúvida nenhuma, ele nos manteve republicanos. Toda hora que o Brasil flertou com maluquices à esquerda ou à direita, foi esse centro que deixou o fio terra ligado. O Brasil já quis ser integralista, já quis ser comunista, já quis ser fascista, e mais recentemente íamos num caminho de argentinação para um lado, depois íamos exagerar do outro lado, e eu acho que, de um certo modo, esse centro, essa certa geleia política que chamamos de centro, na hora H nos manteve republicanos e nos manteve numa rota aceitável dentro da sociedade ou do próprio desejo da sociedade. Então, eu vejo de uma maneira mais construtiva isso daqui. E, sinceramente falando, eu acho que a gente fez um pico nessa dificuldade. Eu acho que hoje o ambiente é mais simples do que 5 anos atrás. Claro que você precisa ter o talento político para montar uma articulação. Agora, eu acho que para as boas propostas não faltam capacidade de mobilizar a sociedade e, por consequência, os seus representantes. Vamos lembrar que no primeiro ano do governo Bolsonaro, nós aprovamos uma reforma da Previdência de 1,2 trilhões. A reforma que a gente não conseguiu aprovar no bom governo do presidente Temer, que era um tremendo articulador político, era uma reforma de 450 bilhões, com todas as dificuldades que o presidente Temer enfrentou. E vamos lembrar o seguinte, o presidente Macron, com maioria no Congresso, não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Então, eu não acho que tem nada, a gente sempre tende a olhar aqui e achar que está tudo errado no Brasil, mas eu acho que não, para boas propostas e um mínimo de capacidade de articulação, você consegue aprovar. Aprovamos o Banco Central Independente, que era uma discussão histórica brasileira, de 20 anos de debate. Aprovamos uma lei de saneamento, que era uma coisa muito complexa de ser feita, porque era um conflito distributivo entre municípios, estados e federação, e tivemos na beira de aprovar uma reforma tributária que é mais difícil em qualquer democracia de ser aprovada, porque ela traz natural conflitos distributivos. Então, eu não estou vendo problema não, para uma certa capacidade de articulação e propostas que tenham aderência da sociedade, eu acho que o novo presidente vai ter todas as condições de aprovar e governar. André, é muito interessante no teu raciocínio,
como que você vem do particular e vai para o geral, vai e volta. É muito difícil de fazer isso se você faz bem. Mas eu acho que há um problema aí. Se a gente olha para esses 20 anos que você citou, somos obrigados a constatar que nós estamos andando de lado nesses 20 anos, como país. Não vou nem falando, digamos, que aí a gente vai entrar numa questão muito ampla, se existe uma noção de fato arraigada na nossa sociedade de combate à desigualdade. Pelo jeito, não. Porque ela continua a mesma, nós continuamos injustos e pobres como éramos há 20 anos. Agora, olhando para o lado político, se a gente considera que o país andou de lado, imediatamente a gente se pergunta por quê? Como assim não fomos capazes de organizar o nosso sistema político, e especialmente o sistema de governo, para ser capaz de entregar as respostas urgentes que a sociedade precisa? Agora vem a questão específica. Quando você olha para a eleição diante da qual estamos agora, você vê sinais de que a gente será capaz, através da transformação e da mudança política, de romper esse estado que eu caracterizo como estagnação, ou aí o teu copo está meio vazio? Eu acho que esse talvez seja... eu vou fazer um pequeno twist, mas eu acho que o principal debate, para mim, ele vai além do econômico, ele passa pelo político, pelo sociológico, por que a gente não cresce? Né? Por que o Brasil não cresceu e o que nos fará crescer? E eu acho que tem muitos desafios nessa pergunta, e a gente pode até explorar ela um pouquinho mais para frente na entrevista, porque eu queria pegar um pouco do que você colocou, e aonde estamos, né? Desiguais e pobres. No fundo, William, a gente teve alguma evolução, nós não tivemos toda a evolução. Os dois, e o tema de desigualdade, que é uma pauta global, ela não é brasileira, e é uma pauta muito pertinente, porque aqui no Brasil, além da desigualdade, você traz o tema da pobreza. Então, nós somos duplamente responsáveis em endereçar esse desafio. Agora, vamos tentar racionalizar e quantificar esse desafio. Muito se fala sobre desigualdade sem tentar, ou sobre pobreza sem quantificar ou entender melhor as origens, as naturezas, as causas e as consequências. Então, dois grandes fenômenos macroeconômicos são responsáveis por pobreza e desigualdade: taxa de juros alta e inflação alta. A inflação é o mais pernóstico dos impostos, porque ele atinge de maneira absolutamente desigual ricos e pobres. Ora, o Brasil veio de uma agenda de décadas de campeão mundial da inflação. A partir do Plano Real, em 94, conseguimos trazer de maneira civilizada nossa inflação. Mas, por isso, tivemos que conviver com 2 décadas de campeões mundiais de juros altos. Nós éramos campeões de inflação e juros. Deixamos a inflação para trás e somos agora campeões de juros, ou fomos campeões de juros. Essa nossa agenda, vamos dizer, menos ambiciosa do que a gente gostaria, mas que viveu 2 ciclos reformistas, um ciclo que vai do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique até o primeiro mandato do presidente Lula, e depois um segundo ciclo que vai do governo do presidente Temer até o governo atual. São ciclos reformistas, obviamente com menos achievement do que nós gostaríamos, mas que nós fomos andando para frente. E eles possibilitaram uma transformação importante para nós. Hoje, o juro neutro no Brasil, a taxa de juro real, que significa que a política monetária não está nem apertada nem relaxada, é alguma coisa entre 3% e 3,5%. Ora, em toda a geração de qualquer um de nós aqui, esse é o ponto mais baixo da história. Isso é um achievement, nós conseguimos chegar até aqui. Eu acho que a gente não conseguiu desfrutar isso daqui. Por quê? Porque a gente teve uma agenda, um passado recente, onde a gente chegou lá, que foi muito volátil, muito convoluto, muito instável, Tivemos um impeachment, uma ameaça no segundo impeachment, uma lava-jato, um presidente que veio fora do meio político, e depois uma pandemia, que não foi um problema brasileiro, mas, obviamente, é um enorme desafio para todas as sociedades no mundo. Então, eu acho que essa agenda de passado recente, muito instável, não nos possibilitou tirar os benefícios dessa recém-atingido
juros civilizados, vamos chamar assim. Agora, no topo disso, indo para a segunda parte da sua pergunta, e para irmos além, eu acho que essa agenda do porquê crescemos, ou porquê vamos melhorar pobreza e desigualdade, ela vai um pouquinho além do macroeconômico, né? Eu acho que a gente tem que trazer estabilidade política, a gente tem que olhar para questões que são menos quantificáveis e são mais qualificáveis, como a educação, por exemplo. A gente tem debatido pouco. A gente discutiu saúde e economia durante os últimos 24 meses intensamente. Era pauta. E esses 2 anos de crianças fora da escola na rede pública? Isso não significa crescimento? Isso não significa desigualdade? Esse talvez seja a principal razão daqui para frente para enfrentar esses temas. Ou a questão ambiental. A gente, que pode ser a potência verde global, estão com o título de vilões verdes, né? Até de maneira injusta, mas estamos. Então, tem certas coisas que são meio subjacentes ou supostamente secundárias e não quantificáveis que a gente tem que trazer para a agenda mainstream, para a gente poder ter a segunda parte do nosso sucesso em enfrentar crescimento e desigualdade, que são esses temas aqui, que como eles são pouco quantificáveis, é difícil um economista qualificado de um grande banco brasileiro ou estrangeiro fazer uma projeção sobre isso. A gente fica nas contas de reforma da Previdência, reforma tributária e tal, que são importantes, mas eu diria até que a gente está cumprindo essa etapa, e eu diria que a gente está muito mais para trás nessa segunda etapa, que tem a ver com educação, com meio ambiente, políticas públicas.